Hoje eu vou responder a uma pergunta muito pertinente na vida de todo mundo, muito pertinente na vida cristã, Por que é pecado? que é por que eu continuo pecando. Você já se perguntou isso? Já chegou um momento da sua vida em que você parou e você disse assim, nossa, por que eu ainda peco? Já aconteceu tanta coisa, tantas experiências espirituais na minha vida. Eu já fui batizado e eu não estava emocionado, eu me batizei mesmo de verdade, eu entreguei meu coração a Jesus. Mas você já se perguntou, nossa, por que eu continuo pecando? E por que o pecado parece ser tão bom, tão gostoso? Por que pecar parece ser mais gostoso do que cantar, por exemplo? Ou por que pecar parece ser mais fácil do que ler a Bíblia? E é verdade que o pecado ainda é uma realidade na vida de todo mundo. Todo mundo peca e todo mundo tem que lidar com essa realidade. Na vida daquelas pessoas que se dizem cristãs ou na vida daquelas pessoas que de fato são cristãs. Todo mundo tem que lidar com isso. Entretanto, chega um momento da vida em que todo cristão, pelo menos 90% deles, chega num período em que ele se pergunta, será que eu sou salvo? Será que não foi um equívoco? Será que eu não me emocionei naquele dia que o pastor pregou e eu levantei, chorei? Será que eu não estava atrapalhado naquele dia? Será que eu fiz o que é certo? E esse é um período que passa, é um período pelo qual todo cristão, todo mundo passa. Entretanto, existe outro ponto que também acontece na vida de todo mundo, né? Que é uma constante inconstância. Isso é um paradoxo, mas é uma constante inconstância. Ora você está bem, ora você está mal. Ora você é Elias, ora você é Acabe. Ora você é Sara, ora você é Jezabel. E a vida cristã começa a se tornar muito cansativa, porque você não consegue ser puro todos os dias. Você tem que lutar contra isso o tempo todo e começa a se tornar um fardo. E ora você ora, ora você não quer orar, ora você quer saber de Deus, ora você não quer saber de nada, ora você está muito animado, ora você cai numa tremenda depressão e você quer se matar e você fica a se julgar e automutilar e etc. E isso acontece na vida de quase todo mundo. Mas a pergunta é, por que você ainda peca? Eu quero responder essa pergunta de uma forma simples, de uma forma muito simples. E o primeiro é que o pecado te faz promessas. O pecado faz promessas na tua vida e ele se esforça para que você acredite nessas promessas. Ele faz promessas do tipo, vai lá, faça. É gostoso, você vai gostar, vai ser tão prazeroso, vai ser bom, fale daquele jeito. Vai, assista um pouco, faça, pegue, tome, vá, haja, faça aquilo e faça isso. E a promessa do pecado é sempre que você vai conseguir o que você deseja. Se você está com muito desejo, você vai conseguir satisfazer depois de você fazer aquilo que ele te propõe. E ele te faz essas promessas, e à medida que você acredita nessas promessas, você peca. E seja qual for o teu ídolo, ele vai te fazendo essas promessas, te prometendo de que no final de tudo você vai sentir satisfeito. É o que Paulo chama em Hebreus 11, versículo 25, de prazeres transitórios. E aparentemente o pecado ele parece ser mais profundo, mais gostoso, mais satisfatório e mais duradouro. Ele parece ser mais prazeroso do que a própria graça de Jesus. E ninguém peca por obrigação. Ninguém acorda aqui e fala, nossa, hoje eu tenho a obrigação de pecar. Hoje eu vou tirar a tarde só para adulterar, só para cobiçar. Mano, quando forem 3 horas, vem no meu quarto que a gente precisa pecar. Ninguém faz isso. Ninguém te ensina a pecar. Você peca por natureza. Você peca porque você está em busca de um prazer. E quando você aceita as promessas que o pecado te faz, você de fato acredita que você vai encontrar esse prazer. Então, essas são as motivações. O pecado te faz promessas, você acredita nessas promessas e você vai lá. E quando você faz tudo o que ele te propõe, você se lasca. O problema nem é como lidar com o pecado, o problema é o que você vai fazer depois de pecar, porque vem uma culpa tremenda e você quer esconder a cara num buraco. Mas como você deve lidar com isso? Qual a solução? Não estou dizendo que vai chegar um momento da tua vida em que você não vai pecar, mas como é que você precisa lidar com isso? Primeiro é que nós precisamos
ir em busca de um prazer, de um poder que seja maior, que seja transcendente ao pecado. Algo que seja superior, algo que quando você olha, que quando você toca, que quando você experimenta, você fala, nossa, isso é melhor que pecar, isso é melhor que masturbação, isso é melhor que pornografia, isso é melhor que a mentira, isso é melhor que todo e qualquer pecado que eu experimento. Sabe aquele pecado que você tem na sua vida, aquele que você lembrou agora, aquele que você sabe que você faz? Sabe aquele pecado que você continua fazendo desde o dia que você se converteu até hoje? Aquele pecado que ninguém vê, ninguém sabe, só você vê. É daquele pecado que eu estou falando. O que eu quero dizer é que você precisa ir em busca de algo que seja superior àquele pecado que você acha tão gostoso, tão prazeroso. E a única forma de quebrar o poder do pecado é ir em busca desse prazer que é mais elevado. E dessa forma eu não estou desconsiderando a santidade, né? Porque a santidade ela envolve muita força de vontade. Existem coisas que, de fato, se você tiver força de vontade e dizer eu não vou fazer, você não faz. Só que qual o problema da força de vontade? É que à medida que ela te ajuda a vencer, ela também pode te fazer fracassar. Você não pode vencer o pecado através da sua força de vontade. Porque assim como ela pode te fazer vencer, ela pode te fazer fracassar. Por este motivo, eu posso concluir que vencer o pecado pela força de vontade não é vencer o pecado. Vencer o pecado pela força de vontade é uma exaltação do ego. De maneira que quando você vence um pecado pela força de vontade, 7 demônios de justiça própria vão te fazer fracassar. Porque não vem de um prazer mais elevado do que aquele pecado que está no teu coração e que aparentemente é tão gostoso. Quando eu estava fazendo ensino médio, minha professora me ensinou sobre a mitologia grega e ela contou-nos uma história, uma mitologia, na verdade, de Odisseu. Alguém já viu aqui o filme Odisseia? Odisseu estava com sua tripulação numa série de aventuras. Numa dessas aventuras, Odisseu vai parar numa ilha. E nessa ilha tem algumas sereias muito lindas, muito lindas, muito lindas. E elas cantam muito bem. E quando os tripulantes de Odisseu estão ouvindo as músicas das sereias, que além de cantarem muito bem, são muito bonitas, eles se sentem atraídos e eles ficam com vontade de ir atrás daquelas sereias. Então eles têm que atravessar o rio, têm que atravessar as águas. E quando eles atravessam aquelas águas, tem um monte de rochas que eles não conseguem perceber, porque eles estão tão extasiados em encontrar aquelas sereias que eles não conseguem perceber o perigo. Esse é o problema do desejo, ele te faz fazer coisas de maneira que você não consegue enxergar as consequências. E os tripulantes estavam lá, indo atrás das sereias, e à medida que eles iam, não somente tinham rochas, mas como também tinham algumas bestas que os devoravam, à medida que eles tentavam encontrar as sereias. Então Odisseu começou a ficar desesperado. Ele disse, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E ele teve uma ideia. Ele decidiu amarrar os tripulantes e tapar os seus ouvidos para que eles não ouçam as vozes das sereias. Só que alguém teve uma ideia melhor. Tinha lá um tocador de harpa, que era o melhor da época. Seu nome era Orfeu. Então disseram para que Orfeu tocasse uma música, a melhor música. E quando Orfeu tocou a sua harpa, diz a história de que aquela música era muito mais linda do que a música das sereias. E quando os tripulantes começaram a ouvir a música de Orfeu, eles deixaram de olhar para as sereias e eles começaram a prestar atenção para Orfeu, porque a música era muito mais linda. Eu acho que você entendeu o significado dessa história. Você precisa encontrar uma música, você precisa encontrar um prazer, um poder muito mais prazeroso do que aquele que te chama tanta atenção, que é aquele que te faz muitas promessas. E à medida que nós temos um relacionamento com Deus, nós precisamos fazer com que as vozes das sereias desregradas, que exaltam as nossas paixões, possam ser derrotadas pelas atividades que o Evangelho nos propõe. E para terminar, eu quero ler um Salmo 51, versículo 10, onde Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você conhece a história de
Davi e Batseba, né? Davi estava lá no terraço do seu palácio e ele passou e viu Batseba tomando banho e ele falou: nossa, que mulher bonita. Ele chamou os servos e disse: ó, vão atrás daquela mulher, olha ela para mim, porque hoje o pai está on, hoje eu vou dormir com ela. E aí os caras foram, pegaram Batseba e foi para lá. Davi trancou ela no quarto, dormiu com ela. E depois de algum tempo, Batseba fica grávida. E Davi fica muito chateado. Nossa, Batseba, por que você fez isso? Era só uma curtição. Você não devia ter feito isso. Aí Davi fica... Quem é o marido dela? Urias. Tragam aqui Urias. Ele vê Urias. Nossa, Urias é muito bom, é um homem bom, todo mundo gosta dele. Não posso simplesmente matá-lo. Aí Davi fala para Joabe: ó, coloca Urias na frente da guerra, para que quando começar a guerra ele possa morrer logo. E dito feito, Urias foi para lá e morreu. Logo depois, Davi vai escrever esse salmo, e ele está completamente arrependido do que fez. Mas sabe o que é mais engraçado nessa história? Quando Davi vai falar com Deus sobre o pecado, ele não menciona o pecado. Ele podia chegar lá como nós: Deus, eu olhei para Batseba naquele dia e Batseba estava lá e eu não resisti, depois mandei matar um marido. Deus, eu sou assassino, Deus me perdoe. Mas Davi não faz nada disso. Na verdade, Davi vai confessar um pecado e ele não fala do pecado. Ele confessa um pecado e ele não menciona o tal pecado. E por que Davi faz isso? Davi está lidando com a causa do pecado, ele não está lidando com o efeito. Qual o efeito do pecado? Ele dormiu com uma mulher, ele foi adúltero. Mas qual a causa do pecado? Ele não tinha um coração puro. Ele amava mais a Batseba do que a Deus. E quando ele vai falar com Deus, ele poderia chegar lá e dizer: Deus, me faz impotente sexual. Deus, corta as minhas pernas. Deus, mata a Batseba. Mas ele só fala: Deus, crie em mim um coração puro, porque eu sei que essa é a solução. E essa talvez seja a solução para você também. A solução é simples, é simples. Onde está teu tesouro, está o quê? O teu coração. Talvez você está num pecado há muito tempo, 3 anos, 5 anos, você não está conseguindo deixar. Você está viciado em pornografia. Irmão, pode quebrar o computador, você não vai parar. Pode quebrar a internet, você não vai parar. Pode jogar o celular no mar, você não vai parar. O problema não é o computador, o problema não é a internet, o problema é o teu coração. Enquanto Jesus não for o seu maior tesouro, aquele que quando você experimenta, satisfaz a todas as tuas paixões, você não vai parar. Então, se você quer vencer o teu pecado, você precisa lidar com o teu próprio coração. Vença o teu coração, não lute contra a internet, não lute contra o computador, não lute contra as pessoas. Lute contra o teu próprio coração. Então essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Vamos fazer mais uma oração? Eu aceito. Senhor Deus, nós estamos aqui para entregarmos o nosso coração e para suplicar que Jesus possa ser o nosso maior tesouro. Tem tantos tesouros atrativos nesse mundo, tem tanto pecado, tem tanta coisa boa, tem tanta coisa prazerosa que o nosso corpo pede, que o nosso coração deseja. Mas nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa se tornar o nosso maior tesouro. Amém. De maneira que quando nós experimentarmos, de maneira que quando nós te encontrarmos, nós possamos estar totalmente satisfeitos. Venha satisfazer o nosso coração e venha fazer com que Jesus possa ser o nosso maior tesouro. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.